Fazendeiro cruel, tranca a menina e o touro foge para realizar um milagre inesperado. Na pequena vila de São Lucas, o sol não brilhava, mas havia uma sombra pesada que pairava sobre os campos. Era a sombra do fazendeiro Ricardo, conhecido por sua crueldade. As criaturas vivas na fazenda tremiam ao avistar sua figura robusta, com olhos frios como aço. Mas o que mais intrigava os moradores era a lenda que cercava sua prisioneira, Clara, uma menina de olhos grandes e tristes, mantida em um celeiro escuro. Diziam que ela tinha um poder desconhecido, um segredo ancestral que Ricardo temia. Noite após noite, Clara escutava os barulhos do celeiro, os gritos de dor e frustração misturados ao sonoro uivo do vento. Seu único consolo era seu touro de estimação, Thor, um animal gigantesco e feroz, que recebia seu carinho e atenção como um amigo leal. No entanto, naquela noite fatídica, algo extraordinário aconteceu. Um estrondo ecoou pelo celeiro e, em um lampejo de luz, Thor desapareceu. O que aconteceria agora? A fuga de Thor revelou uma série de acontecimentos estranhos. Os sinos da igreja tocaram sem parar, mesmo sem ninguém lá. Sentiu-se uma energia estranha na vila, como se os espíritos ancestrais estivessem acordando. As pessoas começaram a murmurar sobre rituais e superstições, seus medos antigos ressurgindo da poeira do passado. Clara, confinada e à mercê da crueldade de seu captor, não sabia como agir. A tensão era palpável. Sozinha, em meio à escuridão, Clara ouviu um chamado distante, um murmúrio familiar e suave. Era Thor. Ele estava convocando-a. Um arrepio subiu pela espinha dela. O que ele queria? Clara sabia que precisava agir, precisava enfrentar Ricardo, mas isso significaria confrontar seus piores medos. O pensamento de liberdade era intoxicante, mas o temor do desconhecido e do fazendeiro cruel aprendia em suas correntes invisíveis. Enquanto os ventos assobiavam pela vila, Clara começou a juntar fragmentos de suas memórias, histórias sussurradas por sua avó sobre uma linhagem de guardiões que protegiam os fracos e libertavam os oprimidos. Será que isso tinha algo a ver com ela? O que unia seu destino ao de Thor e ao de Ricardo? As respostas pareciam flutuar na bruma que encobria a vila. Em um momento de coragem, Clara decidiu que não podia mais ser a prisioneira. O chamado de Thor a empurrava para frente. A vila precisava de um milagre, e talvez ela, sozinha, pudesse ser a diferença. Com a mente fervilhando de pensamentos e o coração batendo forte como um tambor, Clara soube que estava em uma encruzilhada. A escolha entre se render e lutar por justiça a acompanhava. E então, como um eco nas profundezas da noite, o chamado do touro ressoou novamente, mais forte, mais claro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava em uma encruzilhada. O chamado de Thor pulsava dentro dela, cada vez mais forte, quase como um tambor ecoando em sua mente. Com um impulso, ouvindo os ventos sussurrando promessas de liberdade, ela decidiu sair do celeiro. Mas antes que pudesse dar mais do que um passo, um barulho estrondoso fez suas pernas travarem. O teto do celeiro estremeceu
e Clara mal teve tempo de se proteger quando uma parte da estrutura desabou, criando uma nuvem de poeira. O ar estava pesado e tudo à sua volta parecia cheio de energia elétrica. Em meio à confusão, Clara ficou paralisada. Então, de repente, um brilho ofuscante iluminou o celeiro. Era Thor, de volta, mas não era o mesmo touro feroz que conhecia. Seus olhos brilhavam de um jeito sobrenatural, e uma aura dourada o rodeava. Clara nunca tinha visto nada parecido. Thor! Ela gritou, mas sua voz parecia pequena e perdida na imensidão do celeiro. Quando o brilho começou a se dissipar, Clara viu uma figura familiar saindo das sombras do celeiro. Era Ricardo, seu captor, mas algo estava diferente. Ele estava com um sorriso torto e seus olhos agora brilhavam com uma intensidade assustadora. Você não pode fugir, Clara, ele disse, a voz suave, mas carregada de um tom ameaçador. Este é o seu destino. O coração de Clara disparou. O que você fez com Thor? Ela estava assustada, e o nó na sua garganta parecia crescer. Ricardo, então, fez um gesto com a mão e Thor parou, quase como se estivesse sob seu controle. Você acha que o touro é seu amigo? Ele é uma extensão de mim, assim como você. Essas palavras eram uma facada. O que ele estava dizendo? Clara olhou para Thor e percebeu que o animal estava diferente, como se estivesse dividido entre algo que amava e algo que temia. O instinto dentro dela gritou que algo estava muito errado. Você mentiu para mim! Clara exclamou, o medo transformando-se em uma onda de raiva. Eu não sou parte disso. Neste momento, os sinos da igreja pararam abruptamente e um silêncio pesado caiu sobre a vila. Claridade estranha envolveu tudo enquanto Clara e Ricardo se encaravam. Então, o barulho dos ventos cessou e apenas uma risada maníaca ecoou da boca de Ricardo. Você não entende mesmo. Sua linha ancestral não é apenas de guardiões. Vocês sempre foram parte da escuridão, Clara. E Thor, bem, ele foi escolhido para canalizar esse poder. O impacto das palavras fez Clara tremer até os ossos. As histórias de sua avó, os guardiões que protegem os fracos, tudo isso agora se revelava como uma armadilha. O que ela acreditava ser um conto de heroísmo se transformava em algo sombrio e revelador. Por que você me prendeu então? A pergunta escapuliu, cheia de desespero, como um sussurro entre o barulho do mundo ao redor. Porque eu precisava de você aqui, Clara. Você é a chave para despertar um poder antigo. E agora, juntos, nós podemos moldar este lugar como quisermos. No fundo do celeiro, Clara percebeu que uma fissura começava a se abrir. Era um vazio escuro, como um abismo. Parecia que a terra estava se dividindo, e o mundo que conhecia começava a desmoronar. Ricardo se aproximou. O sorriso dele tornava-se uma máscara de loucura. O medo e a confusão inundaram o coração de Clara. O que deveria fazer? Uma fagulha de esperança ainda piscava em sua mente, mas cercada por essas revelações sombrias, Clara sentiu-se mais perdida do que nunca. No instante em que a fissura se alargava, Clara percebeu que precisava decidir: abraçar esse novo poder e se juntar a Ricardo, ou lutar contra ele, ainda que soubesse que isso poderia significar a perdição. E no auge daquela tensão, a terra sob seus pés parecia gritar, como se tudo em São Lucas estivesse prestes a mudar para sempre. Enquanto a fissura se alargava sob seus pés, Clara sentiu o chão tremer, sua respiração acelerada. O sorriso sombrio de Ricardo se ampliava, e os olhos de Thor pareciam navegar entre a lealdade à sua amiga e a influência ominosa do fazendeiro. Você está prestes a entender, ele disse, sua voz carregada de uma alegria distorcida. Clara, com o coração na boca,
começou a perceber que estava em uma armadilha muito mais complexa do que imaginara. De repente, um rugido ensurdecedor rompia a tensão do momento. Clara, os habitantes da vila começaram a gritar. O terror tomou conta das almas que antes estavam alheias ao destino de Clara. Clara não conseguia desviar o olhar daquela criatura. Era um espectro, mas não um qualquer. Era um guardião ancestral, como os que sua avó mencionara em histórias sussurradas. Finalmente vou me libertar. A entidade ressoou em um eco que parecia atravessar o tempo. O mais chocante foi perceber que essa entidade estava ligada a ela e a Ricardo. Você está mentindo para mim? Clara murmurou, com a garganta apertada e a voz quase falhando. O que mais ela não sabia? Com um movimento ágil, a sombra envolveu Ricardo, esmagando-o em um abraço de trevas. No instante em que isso aconteceu, a expressão de horror tomou conta de seu rosto. Clara, você precisa escolher, e rápido! Ele é o verdadeiro detentor do poder! Ricardo gritou, seus olhos agora cheios de medo. Um rosto que Clara nunca tinha visto antes. Em um piscar de olhos, o fazendeiro se transformou em uma fraqueza exposta, fora de seu controle, sem o poder que sempre exibira. Eu sou parte da escuridão e você é a chave, o espectro sussurrou para Clara, sua voz um misto de sedução e ameaça. Junta-te a mim e nós poderemos transformar este lugar. Os sinos da igreja recomeçaram a tocar freneticamente, e as nuvens escuras no céu, antes possíveis apenas nos pesadelos de Clara, começaram a girar como um redemoinho. A vila de São Lucas estava à beira de um colapso, e em meio ao caos, seus moradores assistiam paralisados enquanto Clara enfrentava a escolha definitiva. Era tudo tão diferente do que ela esperava. Em um momento de intensa clareza, Clara percebeu algo. O poder ancestral que a entidade exigia não era só sobre controle, mas sobre libertação. No instante em que Thor se aproximou, ainda sob influência de Ricardo, a conexão entre eles parecia pulsar com uma energia mágica. Ela lembrou-se do carinho que sempre deu ao touro, e quanto mais Clara se concentrava nessa ligação, mais a luz ao redor dela crescia. Thor! Ela gritou, as lágrimas escorrendo em seu rosto. Está na hora de libertarmos um ao outro. Num instante, a malevolência do espectro hesitou. A verdade sobre quem realmente detinha o controle começava a... A fissura sob os pés de Clara se iluminou com uma luz brilhante. E como um feixe de esperança, uma energia pulsante começou a se envolver ao redor dela e de Thor. A construção do celeiro estremeceu mais uma vez, e parte dela desabou sobre a criatura. E assim, em meio ao estrondo e ao brilho ofuscante, Clara se viu em um centro de poder. Agora, a pergunta pairava no ar. Seria ela capaz de abraçar essa força e salvar a vila, ou o legado sombrio de Ricardo a consumiria? As respostas estavam mais próximas do que nunca, mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. Enquanto a fissura se alargava sob seus pés, Clara sentiu o chão tremer, sua respiração acelerada. O sorriso sombrio de Ricardo se ampliava, e os olhos de Thor pareciam navegar entre a lealdade à sua amiga e a influência ominosa do fazendeiro. Você está prestes a entender, ele disse, sua voz carregada de uma alegria distorcida. Clara, com o coração na boca, começou a perceber que estava em uma armilha muito mais E então, sem mais aviso, uma entidade emergiu do abismo. Uma sombra colossal com tentáculos de fumaça escura e olhos brilhantes, cujas cores pareciam dançar entre o azul e o vermelho. Os habitantes da vila começaram a gritar. O terror tomou conta das almas que antes estavam alheias ao destino de Clara.
Clara não conseguia desviar o olhar daquela criatura. Era um espectro, mas não um qualquer. Era um guardião ancestral, como os que sua avó mencionara em histórias sussurradas. Finalmente vou me libertar. A entidade ressoou em um eco que parecia atravessar o tempo. O mais chocante foi perceber que essa entidade estava ligada a ela e a Ricardo. Você está mentindo para mim? Clara murmurou, com a garganta apertada e a voz quase falhando. O que mais ela não sabia? Com um movimento ágil, a sombra envolveu Ricardo, esmagando-o em um abraço de trevas. No instante em que isso aconteceu, a expressão de horror tomou conta de seu rosto. Clara, você precisa escolher, e rápido! Ele é o verdadeiro detentor do poder! Ricardo gritou, seus olhos agora cheios de medo. Um rosto que Clara nunca tinha visto antes. Em um piscar de olhos, o fazendeiro se transformou em uma fraqueza exposta, fora de seu controle, sem o poder que sempre exibira. Eu sou parte da escuridão, e você a chave. O espectro sussurrou para Clara, sua voz um misto de sedução e ameaça. Junta-te a mim, e nós poderemos transformar este lugar. Os sinos da igreja recomeçaram a tocar freneticamente, e as nuvens escuras do céu, antes possíveis apenas nos pesadelos de Clara, começaram a girar como um redemoinho. A vila de São Lucas estava à beira de um colapso, e em meio ao caos, seus moradores assistiam paralisados, enquanto Clara enfrentava a escolha definitiva. Era tudo tão diferente do que ela esperava. Em um momento de intensa clareza, Clara percebeu algo. O poder ancestral que a entidade exigia não era só sobre controle, mas sobre libertação. No instante em que Thor se aproximou, ainda sob influência de Ricardo, a conexão entre eles parecia pulsar com uma energia mágica. Ela lembrou-se do carinho que sempre deu ao touro, e quanto mais Clara se concentrava nessa ligação, mais a luz ao redor dela crescia. Thor, ela gritou, as lágrimas escorrendo em seu rosto. Está na hora de libertar. Num instante, a malevolência do espectro hesitou. A verdade sobre quem realmente detinha o controle começava a desmoronar. A fissura sob os pés de Clara se iluminou com uma luz brilhante, e como um feixe de esperança, uma energia pulsante começou a se envolver ao redor dela e de Thor. A construção do celeiro estremeceu mais uma vez, e parte dela desabou sobre a criatura. E então, em um movimento abrupto, Ricardo gritou. Mas não foi um grito de dor. Foi um rugido, uma transformação que fez Clara recuar. O semblante de Ricardo mudou. As feições dele começaram a distorcer. Seus olhos se tornaram círculos negros profundos. E de sua boca surgiu uma voz como um trovão. Eu sou mais do que você imagina, Clara. Eu sou o guardião desta terra. Toda a dor e sofrimento que você sentiu representa um poder que nunca lhe pertenceu. Clara ficou paralisada. O que você está dizendo? Você não pode ser? Sim, sou a escuridão e a luz, a maldição e a salvação. E você é a minha herdeira. As palavras de Ricardo a atingiram como um golpe. A verdade se desdobrava à sua frente, um quebra-cabeça que nunca notou. Os pesadelos, o amor por Thor, a ligação com a antiga entidade, tudo se entrelaçava. Ela não era apenas uma prisioneira. Era a sucessora de uma linhagem que dividia seu destino com o fazendeiro cruel. Os gritos da vila se intensificaram, e o chão sob eles começou a tremer. Clara, com o coração pulsante, olhou para Thor, que parecia mais forte, mais determinado. Se Ricardo era o interior de um guardião sombrio, a pergunta cravada na mente de Clara era clara.
E se eu me recusar? E então, em meio ao ruído, as sombras começaram a se contorcer à sua volta. E o verdadeiro poder daquele abismo se revelava. Clara estava prestes a fazer uma escolha que poderia não só mudar seu destino, mas de toda a vila. As consequências dessa decisão não seriam apenas pessoais, seriam uma luta entre luz e escuridão, entre sua verdadeira essência e a manipulação de Ricardo. O que ela realmente era? E se a herança que havia temido sempre fora o que a tornava especial? Esse novo entendimento endurecia sua determinação. Ela tinha o poder de moldar sua própria história. Então, qual caminho escolheria? A escuridão estava pronta para aceitá-la ou a luz clamava por libertação? No coração da vilarejo, Clara sabia que um grande confronto se aproximava, e o eco da escolha dela estava prestes a ressoar por toda a história de São Lucas. Enquanto a fissura se alargava sob seus pés, Clara sentiu o chão tremer, sua respiração acelerada. O sorriso sombrio de Ricardo se ampliava, e os olhos de Thor navegavam entre a lealdade à sua amiga e a influência ominosa do fazendeiro. Você está prestes a entender, ele disse, sua voz carregada de uma alegria distorcida. Clara, com o coração na boca, começou a perceber que estava em uma armadilha muito mais complexa do que imaginara. De repente, um rugido ensurdecedor rompeu a tensão do momento. Clara olhou para a fissura, que agora estava repleta de uma luz pulsante, como se algo de outra dimensão estivesse tentando emergir. E então, sem mais aviso, uma entidade surgiu do abismo. Uma sombra colossal, com tentáculos de fumaça escura e olhos brilhantes, cujas cores dançavam entre o azul e o vermelho. Os habitantes da vila começaram a gritar. O terror tomou conta das almas que antes estavam alheias ao destino de Clara. A criatura era um espectro, mas não um qualquer. Era um guardião ancestral. Finalmente vou me libertar. A entidade ressoou em um eco que parecia atravessar o tempo. O mais chocante foi perceber que ela estava ligada a Clara e a Ricardo. Você está mentindo para mim? Clara murmurou, com a garganta apertada e a voz quase falhando. O que mais ela não sabia? Com um movimento ágil, a sombra envolveu Ricardo, esmagando-o em um abraço de trevas. No instante em que isso aconteceu, a expressão de horror tomou conta do rosto dele. Clara, você precisa escolher, e rápido. Ele é o verdadeiro detentor do poder. Ricardo gritou, seus olhos agora cheios de medo. Em um piscar de olhos, ele se transformou em uma fraqueza exposta. Eu sou parte da escuridão, e você é a chave, o espectro sussurrou. Sua voz, um misto de sedução e ameaça. Junte-se a mim, e nós poderemos transformar este lugar. Os sinos da igreja recomeçaram a tocar freneticamente, e as nuvens escuras começaram a girar como um redemoinho. A vila estava à beira de um colapso, e em meio ao caos, seus moradores assistiam paralisados. Clara enfrentava a escolha definitiva. Era tudo tão diferente do que ela esperava. Em um momento de intensa clareza, Clara percebeu que o poder que a entidade exigia não era só sobre controle, mas sobre libertação. A conexão que tinha com Thor pulsava com uma energia mágica. Ela lembrou-se do carinho que sempre deu ao touro, e quanto mais Clara se concentrava nessa ligação, mais a luz ao seu redor crescia. Thor! Ela gritou, as lágrimas escorrendo em seu rosto. Está na hora de libertarmos um ao outro. Num instante, a malevolência do espectro hesitou. A verdade sobre quem realmente detinha o controle começava a desmoronar. A fissura abaixo de Clara se iluminou, e uma energia pulsante começou a se envolver ao redor dela e de Thor.
A construção do celeiro estremeceu mais uma vez e parte dela desabou sobre a criatura. E então, em um movimento abrupto, Ricardo gritou. Mas não foi um grito de dor. Foi um rugido. Sua transformação fez Clara recuar. Eu sou mais do que você imagina. Sou o guardião desta terra. Toda a dor e sofrimento representam um poder que nunca lhe pertenceu. Clara ficou paralisada. O que você está dizendo? Você não pode ser. Sim, sou a escuridão e a luz. E você é a minha herdeira. As palavras de Ricardo a atingiram como um golpe. A verdade se desdobrava à sua frente. Os pesadelos, o amor por Thor, tudo se entrelaçava. Ela não era apenas uma prisioneira, era parte daquele ciclo. Os gritos da vila se intensificaram e o chão começou a tremer. Clara, com o coração pulsante, olhou para Thor, que parecia mais forte, mais determinado. Se Ricardo era o interior de um guardião sombrio, a pergunta cravada na mente de Clara era clara. E se eu me recusar? De repente, uma explosão de luz cortou o céu. Uma nova presença, uma figura familiar, surgiu entre as sombras. Clara! Ela não podia acreditar. Era sua avó. Você deve entender. A verdadeira força não está na escuridão. O poder que você possui é para proteger, não para impor. Clara! A voz da avó ecoou através da névoa e da confusão, como um farol em meio a um mar de trevas. O coração de Clara acelerou. Você deve entender. A verdadeira força não está na escuridão. O poder que você possui é para proteger, não para impor. Mas antes que ela pudesse processar essas palavras, uma explosão de luz irrompeu do fundo da fissura. Era como se o céu estivesse desabando, jorrando uma luminescência ofuscante que envolvia tudo ao redor. Clara olhou de relance para Thor, cujos olhos brilhavam com uma mistura de confiança e temor. Ricardo estava sendo consumido por uma sombra, sua expressão deturpada em angustiante horror. E então, no calor daquele momento, quando Clara começou a entender quem realmente era e o que poderia se tornar, uma dor lancinante cresceu em seu peito. Era uma dor física, como se algo dentro dela estivesse sendo rasgado. Ela olhou para a fissura e viu uma sombra se contorcendo, crescendo, alimentando-se do medo de Ricardo. Percebeu que aquele espectro não era o que parecia. Não era apenas um guardião. Era a manifestação de um poder ancestral que se alimentava da escura. E era um poder que Clara também carregava. Então, no exato momento em que a dor se intensificou, uma lembrança a atingiu como um raio. As histórias de sua avó sobre a linhagem dos guardiões. Você é a chave, sussurrava a voz suave da avó em sua mente. Mas a chave para quê? Clara pensou, quando tudo fez sentido de forma devastadora. Ricardo é seu pai, Clara. A revelação cortou através do tumulto como um raio. As palavras da avó reverberaram. Ela não era apenas a herdeira de um legado. Era também a filha do próprio monstro que a mantinha prisioneira. Clara sentiu as pernas fraquejarem, um gelo percorrendo seus ossos. O choque quase a derrubou. Não pode ser! Sua voz ecoou, quase um grito. Tornou-se um eco em meio às trevas. Ela olhou para Ricardo, que agora estava claramente apavorado. Um homem transformado, revelando sua verdadeira fragilidade. Você me enganou! Clara vociferou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. O chão tremia e a fissura pulsava. A energia do abismo se intensificava. O espectro, anteriormente um símbolo de poder, agora parecia ansioso, quase esperando. Você é a chave.
Combinando nossas forças, poderemos reinar sobre esta terra. Ricardo tentou convencer Clara. Sua voz possuía um timbre de desespero, buscando desesperadamente reganhar controle. Mas a verdade despedaçava seu argumento. Eu não sou parte disso. Você me prendeu aqui e agora eu sei que não posso te ajudar. Clara sentiu uma onda de determinação. A ligação entre ela e Thor apenas se fortalecia. Ela não era a filha da escuridão, era a guardiã da luz. Ricardo ficou em silêncio, os olhos se estreitando. Com um movimento abrupto, a sombra que envolvia Ricardo se desfez e ele caiu de joelhos. Clara, não, você não sabe o que está fazendo. O pânico coloriu a voz dele e a fissura começou a engolir tudo ao redor. Eu sei o que estou fazendo, Clara gritou, sentindo a energia pulsante da fissura. Com um movimento súbito, ela estendeu as mãos em direção ao espectro, canalizando a luz e o amor que sempre sentiu por Thor. Uma onda de calor varreu a sala, e a luz envolveu os dois, Clara e Thor, enquanto o espectro hesitava, confuso diante de sua poderosa conexão. Mas nesse momento de transferência, algo inesperado ocorreu. Clara sentiu uma onda de poder atravessá-la, e sem aviso, uma segunda espectro surgiu. Desta vez, um desenho sombrio de uma figura feminina com olhos vazios. Era a expressão de dor e desespero, uma sombra do que poderia ser Clara, se ela escolhesse o caminho da escuridão. Você precisa escolher, Clara. O poder está nas tuas mãos. A nova figura sussurrou. E assim, o tempo pareceu parar. Clara olhou para os dois espectros, um representando tudo o que ela poderia se tornar e o outro o monstruoso legado que Ricardo representava. Qual deles ela seguiria? O ar estava pesado com a tensão, as vozes se entrelaçando, ecoando através do celeiro em ruínas. E no instante em que tudo parecia estar prestes a se resolver, os sinos da igreja tocaram intensamente, ressoando como um aviso para o que estava por vir. Clara sabia que, independentemente de sua escolha, nada seria como antes. Clara estava parada no meio do caos. A luz pulsante da fissura ao seu redor iluminava seu rosto, enquanto os gritos e as sombras dançavam. A presença da avó ainda ecoava em sua mente, um consolo e um lembrete do que estava em jogo. Mas a revelação sobre Ricardo ainda queimava como uma chaga aberta. Ela estava de fato ligada a ele de uma maneira que nunca imaginou. Você pode ser livre, Clara. Sua avó gritou no eco da mente, mas a sombra que surgia da fissura a distraiu. Olhando para aquele espectro ancestral, Clara sabia que algo ainda mais profundo a aguardava. Com o coração batendo forte, ela decidiu agir. Não era apenas uma luta entre luz e escuridão. Era uma batalha pessoal. Ao estender as mãos para Thor, a conexão entre eles parecia brilhar. Juntos! Clara gritou. O touro se aproximou. Determinado. Mas então um tremor atingiu o chão. A fissura aumentava e a sombra, agora mais próxima, içou. Escolha, Clara. Junte-se a mim e tome seu lugar de direito. Mas antes que pudesse responder, um eco estrondoso roubou sua atenção. De dentro da fissura, uma figura surgiu, como um ícone de tudo o que a vila temia. Era sua mãe, Antônia. Clara ficou paralisada. Mãe? O reconhecimento a cortou como uma lâmina. Antônia estava envolta em uma aura de escuridão, e o olhar dela era um estrondo que parou o tempo. Clara, você não entendeu. Eu sou parte disso, desde sempre. A escuridão que Ricardo teme é a mesma que vive em mim. O coração de Clara disparou. As palavras da mãe eram um mistério envolto em dor. Mas você estava sempre do meu lado. Como pode ser parte disso? Porque eu fiz a escolha, Clara. Antônia olhou para a fissura, um desespero visível em seu rosto. Eu pensei que poderia contê-la, mas não fui capaz.
A escuridão consumiu os meus melhores momentos. Agora, você precisa decidir que caminho tomar. Clara queria gritar, queria discutir, mas as dúvidas a bombardearam. Você me prendeu à força da sombra? Como primeiramente poderia... As circunstâncias me forçaram a agir assim. A escuridão que corre em você é a única que poderá equilibrar o que está à espreita. Pode ser a salvação ao mesmo tempo que a destruição. A voz de Antônia tremia. As emoções giravam como uma tempestade, e o chão tremeu novamente sob os pés de Clara. Antes que Clara pudesse processar, a fissura tomou formas que pareciam garras se estendendo, como se estivesse buscando por algo mais. E então, sem aviso, a sombra ancestral vibrou e começou a se desmoronar. "Antônia!" Ricardo gritou, seu tom de desespero transformando-se em uma súplica. "Você não pode deixá-los." Mas mesmo ele estava preso, envolvido pela escuridão da fenda. O caos se intensificou. A entidade ancestral se voltou contra todos, e as sombras começaram a ladrar, tomando formas grotescas que assombravam Clara. O que ela fazia ali? A herança de tanto poder parecia mostrar que não havia escapatória, mas algo dentro dela clamava por liberdade. Clara olhou de novo para a fissura. Uma imensidão estava prestes a se libertar. Se a escuridão é minha herança, então eu a enfrentarei. Com o coração acelerado, ela se virou para Thor, que a olhava com confiança. A luz explodia dentro dela e, nesse momento, tudo parecia se juntar em uma grande sinfonia de cacos. "Vou lutar, não sozinha, mas com você ao meu lado, Thor." As palavras saíram com um peso significativo. E na velocidade do som, ela se lançou para a luz, seu corpo conectando-se à energia pulsante que pulsava pela fissura. E quando estava prestes a se conectar, o chão sob seus pés desabou. A fissura se alargou e ela foi sugada. O ser que era parte dela e da sua linhagem revelava uma verdade ainda mais profunda. Clara não era apenas um guardião, mas a fonte de todo o poder que havia ali. E tudo o que sabia poderia ser uma mentira. Clara estava prestes a descobrir um novo mundo, cheio de segredos que reescreviam sua vida e de sua mãe. Uma colisão de destinos, e era tarde demais para voltar atrás. Clara estava prestes a cair na fissura. O mundo girava. A luz e a sombra lutavam dentro dela, como se fossem duas forças rivais, querendo se apossar do que ela era. "Thor!" ela gritou, sentindo a conexão entre eles mais intensa do que nunca. O touro estava ali, firme, como um abrigo no tumulto. Clara sabia que a única forma de escapar daquela armadilha era se unindo a Thor, unindo suas forças. "Mãe!" A palavra escapuliu, uma súplica. Mas Antônia estava na frente, como um espectro decorado em lamentos e sombras. "Você precisa entender, Clara. O poder que você carrega é ancestral. Não é algo que você pode simplesmente ignorar." A fissura se ampliou, criando um vácuo. Clara se sentiu puxada para o abismo e, ao mesmo tempo, lutava contra a sensação de que tudo estava se desmoronando ao seu redor. O caldeirão emocional borbulhava. A confusão, a dor, a revelação. "Você nunca esteve do meu lado." A raiva disparou, como se a lava estivesse prestes a jorrar. Mas antes que ela pudesse processar mais alguma coisa, um grito cortou a cena. "Clara, a herança não é seu fardo, é sua escolha." A voz da avó reverberou através das sombras. Clara piscou, tentando ver através da escuridão, e um novo choque a destruiu. Os olhos de Ricardo agora estavam fixos nela, o medo estampado no rosto. Ele parecia um homem quebrado. "Clara, eu não sou seu inimigo. Eu sou seu pai. E eu te protegi da verdade a vida toda."
O impacto foi como um soco no estômago. O silêncio logo se encheu de murmúrios inquietos da vila. Todos estavam atentos. As vozes ressoavam como um eco distante. A verdade? Clara não sabia se o que sentia era raiva ou compaixão. Você, meu pai? Como pude ser tão cega? Olhou para Thor, buscando apoio, e o touro bramou, como se sentisse a confusão e a tempestade na mente da garota. Ricardo estava ali, exposto como um homem comum, revelando suas fraquezas. Sim, eu sou seu pai, e você é a chave para tudo isso. A escuridão não precisa ganhar, você pode controlá-la. A fissura sob seus pés pulsava com uma energia que desafiava a lógica. Clara sentiu o peso daquela revelação. Ela não era apenas uma guardiã, era a filha dele, uma herdeira de um legado de luta entre luz e sombra. Isso não poderia ser verdade. Não poderia. Um vazio gelado se espalhou em seu peito. Você me prendeu. Usou a mim e a minha mãe. A raiva era uma chama viva. E agora você quer que eu afunde nessa escuridão junto contigo? Não. Eu te protegi desse destino. Ricardo avançou, as mãos levantadas, mas isso só fez aumentar a tensão. O espectro atrás dele começou a se dividir, quase como se estivesse respondendo à luta interna de Clara. Ela olhou novamente para Thor, sua confiança sendo um farol em meio à escuridão. Não serei parte disso. Mãe, você também está aqui. Diga-me que tudo isso não é verdade. O clamor dela ecoou, pedindo uma resposta clara em meio ao caos. Mas Antônia hesitou. Clara, você precisa entender a ancestralidade. Você não pode fugir disso. E nesse momento, uma colossal onda de energia surgiu da fissura e se expandiu, envolvendo a todos. As sombras dançavam. Os sinos da igreja ecoavam um lamento sinistro. E antes que Clara pudesse agir, a conexão entre os três se intensificou, como um vórtice de luz e escuridão, envolvendo suas almas. O espectro parecia reagir a essa nova força, e a fissura começou a tremer, emitindo um farfalhar profundo que segurou todos em suspense. Você precisa decidir, Ricardo gritou, pânico agora em sua voz. A fragmentação das sombras revelava faces familiares, rostos de antigos guardiões, seus ancestrais que nunca souberam. Clara se sentiu envolta em uma rede complexa de destinos, e em seu coração a dúvida crescia. Toda essa luta para se libertar estava se transformando em outra coisa inteiramente. A verdade era mais sombria do que pensava. As vozes sussurrando em seu interior. A conexão ancestral pulsando. O que isso significava para o futuro dela? Para a vila? Clara percebeu que tudo poderia ser uma ilusão, uma armadilha de escolhas conturbadas. E no último instante, com o eco da escolha reverberando em sua mente, seus pés tremendo seguidamente, ela gritou: "Eu escolho a liberdade!" Mas com essa escolha, o vazio a engoliu, e a luz ficou ainda mais intensa. E enquanto tudo se dissipava, um novo mistério se formava. O que realmente significava ser a filha da escuridão? E seria Clara forte o suficiente para tomar o controle? O abismo aguardava, e a resposta estava à beira de se revelar. "Thor!" ela gritou, sentindo a força do touro em seu ser. Mas enquanto os dois se preparavam para enfrentar o desconhecido, algo inesperado aconteceu. Do fundo da fissura, uma onda de energia escura irrompeu, lançando Clara para trás. O vento uivou, e os moradores da vila começaram a gritar, aterrorizados. As sombras se tornaram mais densas, como se sugassem a própria luz da noite. E então, com um estrondo ensurdecedor, uma figura emergiu. Era uma mulher jovem, de cabelo longo e desgrenhado, envolta em uma aura pulsante de poder. "O que está acontecendo?" Clara sussurrou, paralisada. A mulher era um espectro, mas não como os outros. Sua presença irradiava uma força que fazia o chão vibrar. Clara esperava confrontá-la, mas algo sobre a figura a deixava intrigada.
Calma, a mulher disse, sua voz suave como seda. Estou aqui para ajudar. Você quem é? O coração de Clara disparava, e ela olhou de relance para Ricardo e Antônia, cuja expressão transparecia uma mistura de choque e medo. A mulher não respondeu, mas seus olhos brilhavam com um entendimento profundo, como se já conhecesse cada parte da história. Você tem uma escolha a fazer, Clara, e essa escolha mudará tudo. A voz da mulher ecoava com um peso que parecia muito mais do que simplesmente palavras. Então, com um gesto sutil, ela apontou para Ricardo. A verdade é que ele não é quem você pensa que é, e a sua verdadeira linhagem é muito mais poderosa do que você imagina. Clara ficou em choque, seu coração meramente martelando dentro do peito. O que você quer dizer? A cada segundo, sentia que a luz e as trevas se entrelaçavam ao seu redor. Ricardo, a mulher continuou, não é apenas seu pai. Ele é um guardião corrompido, um ser que perdeu sua essência. E a sua mãe, Clara mal conseguia respirar. Antônia, ela é a verdadeira guardiã, mas não do jeito que você pensa. A revelação ecoou, quebrando suas expectativas. Antônia hesitou. Clara, não escute isso. Mas Clara podia ver a dor refletida nos olhos da mãe. A mulher espectral deu um passo à frente, como se a aproximação trouxesse à tona algo esquecido. Ela fez uma escolha e perdeu o controle. Todo esse tempo, você foi protegida de uma verdade que poderia destruir tudo. O ar ao redor de Clara parecia espesso. E as palavras da mulher deixaram um vazio em seu estômago. Você é o que eles temem, Clara. Sua linhagem pode restaurar o equilíbrio ou consumir tudo. Você está mentindo, Ricardo rosnou, revelando sua verdadeira face, uma máscara de desespero e controle. Essas palavras são veneno. Veneno ou não, a verdade sempre se revela, a mulher respondeu, desafiando-o com um olhar penetrante. Clara sentiu a energia da fissura se intensificar, como se a própria terra estivesse respondendo ao choque dos segredos. E enquanto tudo parecia prestes a desmoronar, uma reviravolta chocante aconteceu. Antônia começou a se transformar, o corpo dela envolto em uma luz intensa que girava e pulsava, como se uma força cósmica tivesse sido liberada. Mãe! A saudade e o medo misturaram-se no coração de Clara. Eu sou a guardiã, Clara. E por muito tempo eu escondi quem eu realmente sou. Antônia revelou, seus olhos agora brilhando com uma luz dourada. Estou aqui para guiá-la, mas não posso fazer isso sozinha. Meu Deus! Clara mal conseguia processar. Olhando para Thor, viu que a criatura também estava envolta naquela light, um reflexo da força ancestral que flutuava ao redor deles. O que significa isso? A energia da fissura começou a se agitar violentamente, como se estivesse insatisfeita com a revelação. E com o último grito de desespero, Ricardo desabou, suas feições transformando-se em uma expressão tanto de medo quanto de compreensão. Não! Você não pode fazer isso, Antônia! As sombras ao seu redor começaram a se agitar, recolhendo-se lentamente para a fissura, como se tudo estivesse se preparando para um clímax. A tensão no ar era palpável, gritos e súplicas ressonando entre a multidão amedrontada. E no instante em que Clara olhou para seus pais, um sentimento tumultuoso encheu seu peito. As palavras da mulher ecoavam. Você deve decidir, Clara. O que você fará agora? Você é a chave para a redenção. Ou a porta para a ruína. Escolha seu caminho. E no último instante, tudo escureceu, um mistério aguardando sua resposta. Clara estava ali, o coração disparado e a cabeça girando com todas as revelações.
A fissura diante dela parecia um abismo sugando cada vestígio de esperança. Mas uma nova luz brilhava, a luz de sua mãe. Antônia emanava uma força que iluminava o caminho. E Clara sentiu uma onda de coragem misturada ao medo. Escolha, Clara! A voz da mulher espectral ressoou. Você pode restaurar o equilíbrio ou deixar a escuridão consumir tudo. Era um momento decisivo. Clara olhou para Thor, que estava ao seu lado, forte e confiante. Ele não era apenas um touro, era um símbolo de tudo o que ela amava e desejava proteger. Clara respirou fundo, sentindo a presença de sua ancestralidade pulsando dentro dela. Eu escolho a liberdade e a luz. Com essas palavras, um brilho intenso emanou de seu coração e se espalhou por todo o celeiro. A fissura sob seus pés começou a se fechar, e a energia que a envolvia fazia com que todos os habitantes da vila refrigério de esperança. Clara se concentrou em Thor, e juntos começaram a se mover em direção à fissura. Antônia olhou com orgulho. Use o poder que você tem, Clara. Você é mais do que eu, mais do que Ricardo. Revele a verdade e tudo mudará. As sombras ao redor de Ricardo se agitaram, e a expressão dele se transformou em desespero. Clara, não! Você me precisa! Eu sou seu pai! Mas a certeza dele já não afetava. Clara estava decidida. Você só trouxe dor. Seus erros não vão mais controlar meu destino. Com um movimento rápido, ela levantou os braços e, com energia recém-descoberta, canalizou um feixe de luz que atingiu a fissura. A sombra envolvendo Ricardo foi dissipada e ele gritou, seu corpo sendo puxado pela escuridão. Clara não teve pena dele. Escolha que ele fez. Eu sou mais forte que sua escuridão. Clara gritou, a voz firmemente potenciada pela luz que agora pulsava em sintonia com Thor. A energia explodiu em uma onda radiante, varrendo tudo ao seu redor. As correntes do passado se quebraram e a luz iluminou a vila, enchendo os corações dos moradores com um sentimento de paz que nunca conheceram. Com um sopro, a fissura se fechou, e Clara, agora envolta em uma aura brilhante, olhou para Antônia. Mãe, fazemos parte de algo maior do que imaginamos. Vamos proteger esta vila e trazer esperança para todos. Os moradores aplaudiram, a alegria substituindo o medo que os dominara. Thor, ao lado dela, rugiu em apoio, como um guardião. Clara sentiu seu nome ecoar nos corações da vila, sua história apenas começando. Enquanto o céu se clareava, o peso da antiga maldição começava a derreter. Clara sabia que desafios viriam, mas agora ela não estava sozinha. Vamos juntos lutar por um futuro melhor. E enquanto a luz do amanhecer se espalhava pela vila de São Lucas, Clara percebeu que a verdadeira batalha não era sobre poder, mas sobre amor e escolha. E assim, a história de Clara e Thor se tornaria uma lenda que ecoaria por gerações. Agora chegou a sua hora. Não deixe que esta história acabe aqui. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e compartilhar estas emoções com mais gente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Vamos juntos celebrar e manter viva a magia da história.